Olá pessoal, esse vídeo tem como tema funções e gráficos. O objetivo basicamente é o seguinte: a partir daqui a gente vai estudar a parte de gráficos no movimento uniforme, e a gente vai precisar também dessas informações no movimento uniformemente variado. E aí eu não sei como é que está a base de vocês, então a gente vai estudar um pouco sobre funções e gráficos. São conceitos simples, tá, gente? Então, funções. Então eu começo o seguinte: eu começo com um exemplo prático da vida de vocês, que é quando o pai de vocês vai num posto de gasolina colocar gasolina, tá certo, gente? E aí a gente tem o seguinte: a gente tem o valor a ser pago. Então, se o seu pai colocar mais gasolina, maior será o valor a ser pago. Se ele botar menos gasolina, menor será o valor a ser pago. Então, o valor que você irá pagar, que seu pai irá pagar ao frentista, ele depende da quantidade de gasolina. Então eu coloquei aqui o valor de 1 litro de gasolina, de 4,50, tá certo? Eu sei que em algumas regiões você tem um valor um pouco maior, tá certo? Mas o que acontece? Eu coloquei aqui 4,50, tá? O valor de 1 litro. Então, quanto maior for a quantidade de litros, maior vai ser o valor a ser pago. Então, quanto menor for a quantidade de litros, menor será o valor a ser pago. Então, o valor a ser pago ele é função, ele depende da quantidade de litros. Então, é uma ideia básica, função. Então, função é quando uma coisa depende de outra, tá certo? Então, é basicamente isso, tá? Aí eu coloco aqui a tabela. Então, imagina o seguinte: se eu colocar zero, então se eu não colocar combustível, fui lá no posto de gasolina, não coloquei gasolina, tá certo? Que não tinha qualquer problema lá, então eu não vou pagar nada. Então, se eu não coloquei nenhuma quantidade de litros, o valor a ser pago vai ser zero. Se eu colocar 1 litro, vai ser 4,50. Se eu colocar 2 litros, eu vou ter que pagar R$ 9,00. Se eu colocar 5 litros, vou ter que pagar R$ 22,50. Se eu colocar 10 litros, será R$ 45,00. Se colocar 20 litros, será R$ 90,00. Se colocar 100 litros, será R$ 450. Então, o valor a ser pago, ele depende da quantidade de litros, tá certo? Geralmente a gente chama de valor a ser pago de variável, uma variável porque varia, então você observa que os valores estão variando, uma variável dependente, tá certo? Que depende da quantidade de litros. E a quantidade de litros é uma variável independente, tá certo? Aqui, valor a ser pago é dependente porque conforme a quantidade de litros varia, você tem o valor a ser pago. Então, depende da quantidade de litros. Tá certo, gente? Aí a gente também já entendeu a ideia de variável. Então, variável é uma coisa que varia, tá certo? Então, vamos já. Agora vamos para a parte de matemáticas. Funções na parte de matemática. Vou pegar aqui uma função, tá certo? Que é o y. Então, o y é função de x, tá? Então, de acordo com o valor de x, eu vou ter um valor de y, tá certo? Então, o y ele é função de x, tá certo, gente? Então, vamos lá. Se eu pegar um x aqui, ó, eu peguei um x igual a menos 2, então vai ficar menos 2 mais 2, que dá igual a 0. Agora, x igual a menos 1. Menos 1 mais 2 dá igual a 1. Agora, x igual a 0. Então, quando eu coloco o 0 aqui, ó, 0 mais 2, vai ficar o quê, gente? 2. Agora, quando eu coloco x igual a 1, então 1 mais 2, 3. Agora, quando eu coloco x igual a 2, então vai ficar 2 mais 2 igual a 4, tá certo? Então, você observa que o y ele é uma variável dependente do x. Então, conforme essa variável x se comporta, eu tenho um comportamento do y, tá certo? Então, isso é função. Então, o y é função de x, então ele depende de x. Conforme x varia, eu tenho os valores de y. Aqui eu coloquei uma outra função, uma função constante, tá certo, gente? Então, você observa que nessa função aqui, você não tem x. Então, quando x for menos 2, a gente tem y igual a 5. Quando x for menos 1, y igual a 5. Quando for 0, 5. Quando for 1, y também será igual a 5. Quando for 2, y também será igual a 5. Tá certo, gente? Essa aqui é uma função constante para ajudar a gente a entender o gráfico da velocidade no movimento uniforme, né? Porque no movimento uniforme a velocidade ela é constante. Tá? Vamos lá, gente. Agora vamos lá.
Agora vamos construir um gráfico, tá certo? Vamos construir o gráfico. Então, anteriormente, a gente viu o seguinte. Quando x for menos 2, y vai ser igual a zero. Então, aqui, ó, tem o eixo do x, o eixo do y, tá certo? Então, quando x for menos 2, o y vai ser quanto, gente? Zero. Então, coloca um pontinho aqui. Agora, quando x for menos 1, você viu que o y era igual a 1. Então, eu tenho um ponto bem aqui. Então, x igual a menos 1, y igual a 1. Agora, quando x for zero, x for igual a zero, a gente vai ter o y igual a 2. Tá certo? Igual a 2. Agora, quando x for igual a 1, eu coloco 1 aqui, então 1 mais 2 dá igual a 3. Então, o meu ponto vai ser bem aqui, ó. Y igual a 3 e x igual a 1. Então, o ponto vai ser bem aqui, ó. Tá? E aí, quando x for igual a 2, quando no meu eixo x aqui for igual a 2, o que é que vai acontecer? Eu vou ter no meu eixo x igual a 2 e no meu eixo y 2 mais 2 igual a 4. Então, eu tenho no meu eixo y igual a 4. E aí eu construo o gráfico, tá certo? Com esses pontos, simplesmente eu ligo os pontos, tá certo? Eu ligo os pontos, tá? Aqui eu não estou estabelecendo um intervalo de x, aqui é um gráfico, tá? Eu só estudei aqui de menos 2 a 2, mas aqui esse gráfico ele tem esse comportamento, tá certo? Não estou delimitando aqui o intervalo, tá? Aí se eu pegasse um valor bem aqui, por exemplo, qualquer valor aqui, ó, nesse ponto aqui em x, eu teria um correspondente y, que iria estar aqui nesse gráfico. Então, se eu tivesse aqui menos 0,5, aí eu teria um valor aqui, tá certo? Que no caso seria 1,5 em y, tá certo, gente? Vamos agora construir o gráfico para y igual a 5, tá? Então, vamos lá. Quando x for menos 2, a gente viu que y era igual a 5. Quando x for igual a menos 1, o y é igual a 5, tá certo? Quando x for 0, o y ele é igual a 5. Então, quando x for 1, x igual a 1, y também vai ser igual a 5. E quando x for igual a 2, o y também vai ser igual a 5. Então, eu tenho um gráfico de uma função constante, tá certo? Um gráfico de uma função constante. Tá ok, gente? Então, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é uma função. Então, essa aqui é um conhecimento bem básico mesmo, é uma bem superficial, um estudo bem superficial do que é uma função e de como construir um gráfico, tá certo? Isso é só para ajudar vocês aí na parte de construção de gráfico que a gente está estudando, ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.